gente marca 7h30, 19h30, mas às vezes nós começamos uns 2, 3 minutos antes, e às vezes você vê eu conversando aqui para dar tempo do pessoal de casa ir entrando em contato. Tem sua Bíblia aberta no Salmo 23, o nosso salmo da série de mensagens. Agradeço a você que tem orado por mim. Posso dizer que nos últimos 2 dias, ontem e hoje, eu fui surpreendido com mal-estar muito forte ontem, a febre. Eu percebi que eu estava com alguma coisa errada com a minha bexiga, comecei a urinar sangue, aí eu voltei lá nos 23 anos de idade quando isso aconteceu, quando eu tive uma hematúria e logo em seguida eu peguei dengue naquela época. E tal situação me surpreendeu porque febre, a última que eu tive, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, lá em 2002, a última febre. Então você tem ideia de quanto tempo eu não tinha uma febre como a de ontem. O que você pensa numa situação dessa? Ainda que seja uma infecção. Pronto, a Covid me pegou. Pensei. Logo que eu entrei no consultório médico hoje de manhã, ela falou, você quer um exame da Covid? Falei, seria bom. Aí nós fomos lá fazer o exame. Só que aquele exame é terrível, aquele suave, que eles põem um cotonete no seu nariz. Aí eu já tinha experiência, por isso que é bom, experiências ajuda. Quando chegou a hora da moça colher com o cotonete, eu falei, olha, eu já conheço, você capricha? Ela falou, pode deixar. Na última vez que eu fiz, a mulher pegou os 2 narizes, essa aqui pegou só um. Ainda bem. Aí estava indo fazer exame eu tinha coletado urina para o exame, estava fazendo exame de sangue. A moça falou, só falta agora o suave. Eu falei, não, esse já foi. O terrível já foi. Aí, no fim, eu recebi, saiu o resultado do exame, ali na hora, e deu uma infecção de urina, estou com remédio, mas eu tenho que procurar um urologista e avaliar melhor a minha situação. Esse negócio de urinar sangue não é nada bom, não, nem que seja por um período de 24 horas. Então eu estou debaixo de cuidado. Ontem que eu estava quase decidindo não vir ao culto, a minha esposa falou, também estou sentindo bem, eu não vou. Então eu falei, não, vamos nós dois. Você não está, eu estou mal, mas não posso permitir que você também falte, então vamos nós dois. Você viu que ontem, quando eu estava retornando para casa, ela colocou o termômetro, tem um termômetrozinho em casa legal, ele pega a mesma temperatura, deu 38, eu estava com 38. Eu falei para a médica hoje, ter febre no frio é horrível, é mais frio que você sente, é horrível. Mas hoje já foi melhorando e ela falou, não, você não vai no culto. Eu falei, não vou, estou já em condições de pelo menos ficar de meia hora a 45 minutos em pé. Se eu passar é lucro, não é verdade? Vai que eu passo de 45 minutos, é lucro. Tá bom? Mas nós agradecemos o cuidado dos irmãos e conhecidos nossos pela melhora que eu obtive e alcancei nesse dia. E creio que vou ter uma noite ainda melhor, porque nós temos o Supremo Pastor que cuida. Verdade, alguém está falando aqui que eu não coloquei. Acontece, né? E você em casa aí não está me ouvindo direito. Eu não coloquei o meu microfone aqui. Agora sim, agora ficou melhor para você de casa, tá? E se falar baixo aqui, ele não pega tão bem aqui. Acontece. Obrigado, irmã Rosângela. Ainda bem que a senhora veio, está aqui conosco. Já pensou se a senhora falta? Eu ia pregar sem colocar o microfone. Aí o pessoal dizia assim, queríamos ouvi-lo em casa e não teve como. Mas graças a Deus, estamos agora em ordem para irmos ao Salmo 23. Eu não sei se você já memorizou, mas memorize o Salmo 23, tem apenas 6 versículos. Essa foi a missão que eu dei para Esther aos 3 anos de idade. Vamos memorizar o Salmo 23. Qualquer dia desses a gente apresenta a voz dela, aquela voz bem infantil, com 3 aninhos de idade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Qual versículo eu estou agora? Indo para o quarto versículo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 6 versos, nós estamos, na verdade, no segundo verso, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Vamos orar nesse momento? Parece que um calor vai querendo me tomar conta agora, né? Chegando aqui um aquecimento. De repente eu tiro o paletó. Vamos lá, vamos orar. Obrigado, Deus bendito, pela graça, misericórdia do Senhor sobre nossas vidas hoje à noite. Ó Deus, graças te damos por este tempo de culto, de reunião e pela bênção do Senhor sobre esta reunião, sobre este culto, com os que aqui se encontram, bem como com aqueles que podem nos acompanhar pela transmissão, onde quer que se encontrem, onde quer que estejam. Fala conosco hoje à noite, ó Deus bendito. Me sinto como o apóstolo Paulo quando disse, abatido, mas não destruído. Sinto abatido, ó Deus, e lanço a minha ansiedade diante do Senhor na certeza que o Senhor é poderoso para cuidar a cada momento do nosso ser. No nome de Jesus, oramos, Pai, com gratidão. Amém. É dito que no terreno da ovinocultura há um costume muito familiar, você vai encontrar uma lista de muitos nomes que as ovelhas recebem. Quer ver só? Fala o nome de uma ovelha aí famosa. A Dolly. Tá. Tem uma outra ovelha, bem antes da Dolly, a Montaciel, que eu mencionei ontem à noite para você. Essa ovelha Montaciel foi a primeira tripulante de um balão, muito antes do cachorro chegar ao espaço. No dia 19 de setembro de 1783, o primeiro voo tripulado de um balão na França teve como tripulantes, que vale ressaltar, cobaias. Um pato, aí você imagina o pato, um galo e a ovelha Montaciel, que em francês significa subida ao céu. O balão de ar quente decolou do jardim do Palácio de Versalhes em um voo que durou tão somente 8 minutos. Pouso seguro e todos sobreviveram. A invenção foi dos irmãos Montgolfier, Giuseppe e Jacques. E teve o acompanhamento, quem acompanhou, participou do evento, o rei Luís XV da França e a Maria Antonieta foram espectadores da cena. Montaciel, a ovelhinha lá de 1783. Eu coloquei no nosso título para hoje, eu dou um título ali para a mensagem, ainda que não tenha ligação tão profunda dentro do assunto que nós estamos tratando, mas tem um significado importante. O cheiro, a voz e a visão do pastor. O Ele me faz repousar, nós começamos na semana passada tratando do assunto e para nosso entendimento, para uma ovelha repousar, ela não pode estar com medo. Ela não pode sofrer temor.
também tensão ou rivalidade no grupo. Também ela não pode sofrer qualquer tipo de irritação de parasitas, de moscas. E por fim, a ovelha não pode ou não deve estar com fome, porque com fome também ela não tem condições para repousar, para descansar. E nós começamos a tocar na primeira consideração, que é a consideração do temor, o medo que a ovelha tem. E falamos sobre isto. E mencionei para você que não existe melhor situação para desfazer o medo que a ovelha porventura esteja sentindo do que a presença do pastor. Isso é muito importante para ela. Não só a presença, como o cheiro do pastor. A voz do pastor. Uma ovelha é capaz de reconhecer a voz do seu pastor dentre várias pessoas conversando. Ela reconhece a voz do seu pastor. Tem até um hino do cantor cristão: que doce voz tem o meu Senhor. E cheiro? Tem cheiro também com Cristo. O bom cheiro de Cristo em nós. Mas hoje à noite eu quero tratar com você não o medo em si da ovelha animal, mas o medo, temor que acomete as ovelhas do Senhor Jesus. Nós, os seres humanos, nesse paralelo que a Bíblia faz questão de mencionar, se para a ovelha repousar é importante, e a importância diz respeito ao seu rendimento, ao lucro que o rebanho vai ter, na vida cristã, repousar também é muito importante. E você vai dizer como Davi: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Nós vamos entender a importância do cheiro, da voz e da presença do Senhor Jesus Cristo. É dito que não existe substituto para a certeza de que o pastor se acha por perto. Nada como a presença de Cristo para dispersar o medo, o terror e o pânico que o desconhecido traz a nós. Nada como isso. E é evidente que todos nós levamos uma vida bastante incerta. Nós não temos certeza do que vai acontecer no próximo momento da nossa vida. Já imaginou se eu tivesse uma noção de que eu passaria mal no sábado? Já ficaria preocupado na segunda-feira. Ainda bem que a gente só naquele momento é que você recebe a informação. A qualquer momento podemos achar face a face com uma calamidade, um perigo ou sofrimento de procedência imprevisível. Não tínhamos noção que aquilo nos acometeria, que aquilo iria acontecer. Por quê? Porque a vida é cheia de acidentes. A nossa vida é assim, ela é cheia de acidentes. Ninguém sabe predizer os problemas que cada dia lhe trará. Ou vivemos numa atmosfera de ansiedade, temores e pressentimentos, ou iremos viver numa atmosfera de tranquilidade e repouso. Qual que você quer? Qual que lhe é melhor? Qual que tem melhor conveniência para nós? O que causa mais, o que produz mais pânico no ser humano? Geralmente é o desconhecido, aquilo que você não tem conhecimento. E o que acontece quando nós estamos sendo dominados pelo pânico? A maioria de nós é incapaz de fazer frente às complexidades e circunstâncias da vida. A nossa primeira reação, quando um perigo
nos ameaça, quando nos sentimos ameaçados por inimigos. Eu vou pegar a expressão aqui da ovelha que está deitada. A primeira reação nossa é nos erguer, é erguermos e fugir de tal situação. Medo, nós temos medo. O medo é algo terrível. Deixa eu relatar para você. Conta-se de um ratinho que ele tinha um medo terrível. O que rato tem medo? Isso, de gato. E alguém então falou: ratinho, vou resolver o seu problema de medo de gato. Vou transformar você num gato. E transformou o ratinho num gato. E aí então, o ratinho descobriu que ele tinha um medo terrível. O que gato tem medo? Cachorro. Cachorro. E aí então, tal situação, ratinho, já sei como resolver o seu problema do medo. Vou transformar você num cachorro. Não vou nem perguntar do que cachorro tem medo, você não vai saber responder, mas é onça. Cachorro tem medo da onça. Transforma-se o ratinho na onça. Não vou perguntar para você do que onça tem medo, que você não vai saber responder também, eu já respondo. Onça tem medo do caçador. Tal pessoa chegou à conclusão: ratinho, ainda que te transforme em qualquer coisa, ainda bem que não transformou no homem, não tem jeito, não é? Você vai ter medo. Medo está dentro de você. Nós temos medo. O medo é algo muito forte em nossas vidas. O medo, a preocupação que leva para a ansiedade, nos impede de descansarmos, nos impede de repousarmos. Deixa eu colocar para você aqui um outro medo. Tem gente que tem medo de morrer. Vai falar que você não conhece ninguém que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer. Tem um medo tremendo de morrer. Conta-se que um casal decidiu passar férias no Caribe, local no hotel, na praia, onde há 20 anos atrás eles tinham, na lua de mel, estado neste lugar. Por causa do trabalho, a mulher não pôde viajar com o marido. O marido, então, foi na frente e depois, a mulher, depois de alguns dias, a mulher iria. Quando o homem chega ao seu quarto de hotel, não vamos pensar em 2021 não, porque isso aqui não encaixa bem para 2021. Mas pense em 1990, 1995, 96, a tecnologia desenvolvendo-se naquela época, os computadores nascendo e florescendo, e você doido para comprar um. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Não quero saber da sua pesquisa. Agora eu bati o dedo em alguma coisa aqui. Então o marido chega primeiro neste lugar e no quarto do hotel ele vê que há um computador com acesso à internet. Ele então decide enviar um e-mail à mulher, mas erra uma letra sem perceber e envia a outro endereço eletrônico, é claro. Outro endereço. O e-mail é recebido por uma viúva que acaba de chegar do enterro do marido. E ao conferir seus e-mails, ela desmaia instantaneamente. O filho, ao encontra a mãe caída perto do computador e na tela escrito: querida esposa, cheguei bem. Provavelmente você se surpreende em receber notícias minhas por e-mail. Mas agora tem computador aqui. E pode-se enviar mensagem às pessoas queridas. Acabo de chegar. Já me certifiquei que está tudo preparado para você vir na sexta-feira. Tenho muita vontade de te ver. Espero que sua viagem seja tão tranquila como está sendo a minha.
Beijos. Aí ele estava esquecendo de colocar algo importante. Ah, não traga muita roupa. Aqui faz um calor infernal. Medo de morrer. Ela não morreu, mas desmaiou. Mas teve caso de pessoas que está sepultando lá o marido, a mulher perdeu o marido, está sendo sepultada, ela, eu queria ir também e tal. Isso aconteceu, ela caiu dentro da cova. Me tire daqui, me tire daqui, me tire daqui. Mas você não queria ir, né? Agora muda-se o cenário. Agora, em meio ao medo, às incertezas, preocupações, problemas, desventuras da vida, surge o quê? A nossa compreensão, a nossa consciência de que Ele quem? O bom pastor, Cristo está comigo. E quando eu tenho essa noção da presença de Cristo, muda o quadro, muda a situação. Ele é capaz de fazer frente às circunstâncias e complexidades da minha vida de uma maneira incrível. E Ele, naquelas situações que nos parecem sombrias, Ele demonstra que Ele está conosco, que Ele nos auxilia. Então essa presença, nós precisamos buscar essa presença, a visão do pastor, a voz do pastor, o cheiro do pastor nas nossas vidas. Se Ele é o nosso pastor, Davi disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o primeiro item que nós estamos estudando do nada me faltará é uma completa satisfação. Você é alguém que recebe uma completa satisfação. E nessa completa satisfação, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Além do cuidado humano que Deus nos prepara com as pessoas, há o cuidado espiritual. A nossa vida tem o seu estágio espiritual, emocional e físico. E nós precisamos dessa realidade no nosso viver. Você quer ver uma situação interessante que eu vou colocar para você aqui? Que a presença de Cristo faz impressionantemente a grande diferença. Uma situação ocorrida com os discípulos. Num momento de um acontecimento que você talvez não pode até ter uma noção de tamanho perigo que eles estavam. Mas imagine, você em meio a uma tempestade, ondas que quase cobriam o barco. Mas onde é que estava Cristo nesse barco? Estava certo, estava dormindo, mas estava ali a presença dele. Olha a grande diferença. Estava ali a presença dele. Vamos lá para Mateus capítulo 8, verso 24 a 27. Abra lá em Mateus. Tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, eu vou para Mateus. Mateus 8, 24 a 27. Pô, aquele reloginho já andou bem, hein? Mateus 8, 24 a 27. Cristo entra no barco, não é de se estranhar, os discípulos estão seguindo, também entram no barco, fala do mar aqui, e no mar se levantou o quê? Uma tempestade. Uma tempestadezinha pequena que dá aqui na cidade já deixa a gente de cabelo ouriçado. Imagine no mar uma tempestade. Diz a Bíblia, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E o texto faz questão de mencionar, ele, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse, por que temeis,
Por que vocês estão com medo? E falou o quê? Perguntou para eles: homens de pouca fé? A pergunta é: por que vocês estão com medo? Cadê a fé de vocês? Então, levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Qual foi o comentário geral da turma? Ali no verso 27, depois de ficarem maravilhados, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Fenômenos da natureza estão sujeitos à sua autoridade, ao seu controle, ao seu poder, ao seu domínio. Então, em qualquer momento da sua vida, recorra ao Senhor. Recorra ao Senhor. Busque a direção do Senhor. Eu hoje, quando fui lá na unidade de pronto atendimento, parecia que eu estava numa clínica particular. Mas você acha que eu estava sozinho lá? O Supremo Pastor manifestando a sua presença. Eu no meio da semana falei: Senhor, domingo à noite, acho que lá para quarta-feira, falei: domingo à noite, deixa eu marcar aqui que eu vou falar do ratinho. O Felipe estava já querendo colocar data show numa das mensagens. Nós temos muitas mensagens. Talvez chegue um dia em que eu fique realmente impossibilitado. Ontem eu estava muito mal. Meu corpo queria só cama. E fazia muito tempo que eu não ficava assim. É horrível. Mal aguentava ficar em pé. Hoje está um pouco melhor. Um pouco melhor amanhã, e assim vai. É lógico, quando eu fiz o teste para Covid deu negativo, eu já fiquei animado. Falei: opa, hoje à noite já 50% está garantido que eu vou estar na igreja, pregando a palavra. Irmão, eu já preguei a palavra, pra você ter uma ideia, com conjuntivite, eu mal consegui enxergar os irmãos, mas Deus, pela sua graça, me deu energia, ânimo. Eu pregava assim, o olho ardendo, mas maior era o impulso da direção e obra do Senhor. Eu estava animado. Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Eu estava dando graça. Só não gosto muito de pregar com resfriado, porque resfriado congela o fluxo do pensamento, você fica zonzo, é horrível. Mas a minha maior dificuldade pregando não foi com conjuntivite, não foi com resfriado, foi com a chuva torrencial que não dava condições para as pessoas me ouvirem. Aquele dia foi um dos mais difíceis pregando a palavra do Senhor. Mesmo as situações mais penosas, calamitosas, em nenhum momento, nós temos a promessa lá em Hebreus 13, não te deixarei, nem te desampararei. É importante trazermos a marca do senhorio de Cristo na nossa vida, somos dele. Interessante, para onde a igreja está indo, senão ao encontro dele, naquele momento de via gloriosa? Quando? Estes são os principais resultados. De novo, deixa eu desligar isso aqui. Alguma coisa está mexendo com ela. Eu falo aqui, ela está querendo dar resultados. A Regina Bittar. Deixa eu desligar ele aqui. Pronto. Não vai nos atrapalhar mais. Era apenas para conferir a ilustração que eu trouxe. Eu quase nunca ando com ele. O Senhor nos faz repousar. Em paz me deito, repouso, porque tu estás comigo. Não olhe as circunstâncias. Olhe para Jesus.
A paz nossa não é uma paz circunstancial. Olha, está bem, então você está bem. Hoje, se você, com toda sinceridade, se eu fosse dar vazão ao meu mal-estar, onde eu queria estar? Talvez deitado, repousando. Mas o amanhã? Amanhã eu tenho que trabalhar. Estar aqui é o meu ministério na obra do Senhor. Pela graça e condução dele, eu tenho recebido toda a assistência necessária. Não me falta nada. Amém? Ele cuida de mim. Ele está cuidando de mim, da minha família. O justo, até dos seus animais, ele cuida. Com que cuidado ele cuida? Com o cuidado de Deus na sua vida, no seu viver. E é o papel do Espírito Santo, de uma maneira muito incrível, impressionante, maravilhosa, fazer essa comunicação comigo. Ele vem de maneira mansa e suave. Olha, quem cuida de você é Cristo. A vida cristã não é algo, diríamos assim, essa crença, não, é algo vivo, é algo real. Não é uma mera crença em algo que alguém resolveu acreditar. Não é uma pedra que alguém colocou a sua fé, uma mera pedra. A nossa rocha é Cristo. Como eu estava dizendo, Davi é gloriosa, somos dele agora e estaremos com ele por toda a eternidade. Ele vem de encontro com o nosso medo, principalmente medo do desconhecido. O que vai acontecer amanhã? Qual melhor eu posso decidir sobre isso ou aquilo? Nós temos todo o recurso no Senhor. Por isso que eu e você, crentes, somos afiados a ler esse livro. Amém? A lermos a Bíblia. A única maneira de Deus falar conosco é através da sua palavra. E nós, do Salmo 23, damos uma observada na palavra toda. Tem uma ligação da palavra toda. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Podemos ter essa certeza, amados, de descansarmos e repousarmos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mudando o nosso medo. Você acha que João, quando foi jogado naquele tacho fervendo de óleo, estava com medo? Talvez estivesse, mas quem estava com ele? Cristo. E ele caiu naquele tacho de óleo fervendo, mergulhou naquilo ali e levantou e contemplou as pessoas e o rei em pânico: suma que este homem daqui. E aí, então João é exilado na ilha de Pátimos. Mas Deus tinha um propósito. Sozinho ele não estava. Estava com ele o Senhor, e todo o conteúdo que você tem aí do livro de Apocalipse, que Deus da ilha de Pátimos, revelação final da sua palavra a João. Não existe depois do Apocalipse revelação alguma. A Bíblia é completa. Existe iluminação, o que muitos confundem. Revelação, temos aqui, documentada, de Gênesis ao Apocalipse. 66 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E aí você vai na lista. Você sabe o que eu falo. Tem 66 livros. Está completa a revelação. Paulo desfrutou da presença de Cristo na sua vida, até ao ponto de dizer: combati a fé, combati o bom combate, acabei a carreira,
Guardei a fé. Você crê nesse agir do bom pastor sobre sua vida? Para crente algum, a expressão quem manda, o nariz é meu, quem manda em mim sou eu, não encaixa. É o Senhor. Alguém vela, cuida de mim. Só tem uma coisa boa quando você fica doente. Nossa, minha esposa ontem ficou 10. Um tratamento, irmãos. Mas também, quando você está doente, você fica mal. E você é mais sensível. Até a nossa arrogância some de cena, né? Você fica batido, mal. Mas todo o cuidado dado a nós vem dele. O bom pastor. E essa presença do pastor, ou o cheiro dele, ou a voz dele, dá condição para a ovelha repousar, descansar. A ideia de um espírito moderado, um espírito equilibrado, qual que é essa ideia? A ideia de um espírito em calma, em paz, não perturbado, preocupado, obcecado por temores e pressentimentos quanto ao futuro. A Esther está aí pela frente, está com seus 21 anos de idade, é para dar preparação para o casamento. Eu chamo o namoro de preparo para o casamento, que deve pular para o noivado e noivado para o casamento. Ontem uma jovem, conhecida nossa, não temos uma amizade de perto, mas a conhecemos, lá de Araçatuba. Ela ficou contando os dias. Falta 4, falta 3. Ah, se tivesse o que tem hoje na minha época, eu contava, falta 5 meses, era 25 de dezembro, faltava 5 meses para o meu casamento. Eu fiquei contando, falta um dia, chegou o dia. E agora? Já se passaram 25 anos, são muitos dias. Como que o tempo passa tão rápido? Quando eu tiver com 78 anos de idade, essa jovem vai estar chegando ao seu 25º aniversário de casamento, e eu creio, Deus me dando graça, eu vou lembrar disso. Casou no dia 31 de julho. Espero estar lá com meus 78, lembrando, e vou lembrar disso. Até porque a gente marca ali no nosso relatório. Futuro, estou dizendo isso pelo seguinte, futuro, está por vir, o que virá, como vai ser a sua vida? Nos próximos anos, nos próximos momentos, quando a Covid chegou, parecia que todo mundo ia pegar a Covid, ser hospitalizado, entubado e morrer. Se bem que alguns nem sintoma tiveram e estavam contaminados e passaram para outros que não tiveram a mesma condição e acabaram morrendo, e agora com a vacina vai ficando mais distante a realidade dos hospitais, com tão grande número de pessoas hospitalizadas, e graças a Deus, Deus está cuidando de nós. O medo que nós temos, o temor lança, aliás, o fortalecimento do Senhor, o amor ao Senhor, lança fora o medo. Deitar-me-ei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você prestou atenção nessa frase? Deitar-me-ei e dormirei, porque só tu. Tem outra? Não tem outro ser que vai cuidar de você. Há um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eu creio em Deus como Deus vivo e verdadeiro e Jesus Cristo, seu Filho. Essa é a minha credulidade, essa é a minha crença. No que consiste a vida eterna, no que diz respeito a conhecimento. Está na oração intercessória do Senhor Jesus em João 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam como
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nos momentos de angústia, de abalo, de temor, de preocupação, clamamos que nome? O nome de Jesus. O nome de Jesus. Em todas as circunstâncias e momentos da nossa vida. Ele, somente Ele, nos faz repousar em pastos verdejantes. Davi coloca aqui na declaração do verso 2, esses pastos verdejantes, o melhor lugar que a ovelha pode se encontrar. Quando ele coloca, ele me faz repousar em pastos verdejantes, já eliminou o que nós vamos tratar nas próximas aulas, nas próximas pregações, que é as outras áreas que estabelece a condição para a ovelha repousar. A primeira diz respeito ao temor, o medo. Não a semana que vem, porque a semana que vem será o nosso culto, onde eu vou pregar sobre um pai. Eu não consigo imaginar um outro pai, senão depois de pregar no Dia das Mães sobre Sara, eu acho que eu vou pregar sobre Abraão. Preguei no Dia das Mães sobre Sara e provavelmente devo pregar sobre Abraão. Não vejo na Bíblia, com exceção de Deus, no sentido de Deus ser o pai perfeito, mas imagine, amados, Abraão, tudo bem, teve Ismael, mas quantos anos Abraão tinha quando teve Ismael? Quase 100 anos. Já tinha passado dos 70, 80. Mas isso é para a semana que vem. Vamos colocar em pé nesse momento? Eu espero que Deus tenha falado com você, a palavra dele tenha trazido alento no seu coração. Aquilo que você está esperando vai acontecer, mas no tempo dele. Está debaixo do cuidado do Senhor, o melhor cuidado em todos os aspectos, e que você possa descansar. Cadê aquele descansando, né? Descansando no Senhor. Que possamos descansar no Senhor. Eu tenho que descansar o estado físico que eu estou. Talvez eu esteja bem emocionalmente, eu esteja bem espiritual, mas fisicamente eu não estou tão bem. Mas Deus está cuidando de mim. Deus está me fortalecendo. Vamos orar nesse momento. Oro com você que está aqui, com você da transmissão. Nós nunca temos noção de quem está nos assistindo. É algo que eu faço questão de que seja público, aberto a todos. Talvez pessoas nunca vão pisar na nossa igreja, mas a palavra de Deus terá chegado onde elas estão. Oremos. Nosso Deus e Pai Celestial, é o Senhor Jesus, o nosso supremo pastor, o nosso bom pastor. Obrigado, Deus, pelo cuidado de Jesus com cada um de nós. O cuidado que o pastor tem pelas suas ovelhas. Nada tem nos faltado daquilo que precisamos ou daquilo que o Senhor sabe que temos necessidade. O Senhor conhece o mais profundo do nosso ser. O Senhor lembra que somos pó, frágeis, fraquinhos. Qualquer situação inesperada do desconhecido tira a nossa tranquilidade, a nossa paz. Ficamos atordoados, atribulados. Mas como é bom quando sentimos a presença do Senhor, quando desfrutamos do agir do Senhor, do amor, do cuidado, da provisão que veio do Senhor. Em nome de Jesus oramos pelos amados aqui, os que estão nos acompanhando. Também lembramos, ó Deus bendito, te louvamos
pelo quadro de recuperação do irmão Roberto. Ele venceu a Covid, não ele, mas o Senhor lhe deu a vitória. Graças damos ao Senhor por isso. Agora está no estágio de recuperação em casa. Toda situação de fisioterapia e do que ele necessita, cremos, lhe será apresentado pelo Senhor da melhor forma possível. Te louvamos pela vida dele, bendizemos ao Senhor. Também te agradeço, ó Deus, porque embora esteja abatido, o Senhor me dá força para pregar, condições, e a palavra do Senhor foi anunciada para a glória e honra do nome do Senhor. O Senhor tem falado conosco, e no nome de Jesus, oramos nesse momento com gratidão. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.